Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Walter Melesco, pastor na Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Hoje vamos meditar sobre a bússola da fé. Siga a bússola da fé. Texto bíblico como divisa está em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta segunda-feira, dia 28, estava voltando de Curitiba com minha filha, Ana Júlia, de avião, de Curitiba para São Paulo para Cuiabá. E o tempo estava bastante fechado em Curitiba, bem nublado, chuva. Em alguns lugares da viagem deu para perceber pela turbulência que havia temporal, tempestade. Eu fiquei pensando na bússola do avião, como aquele piloto, aquele comandante conseguia então orientar aquela grande aeronave ao seu destino certo, no caso Curitiba, São Paulo, depois São Paulo para Cuiabá. Eu lembrei da bússola. A maior invenção para a navegação de todos os tempos, eu creio, eu acho que foi a bússola. Quando eu estava no primeiro grau, na década de 1970, aprendi a fazer uma bússola. Não sei se as crianças hoje ainda aprendem a fazer bússola. Era bem simples na época, uma tampinha de ampola de injeção que a gente cortava e quebrava, então ficava aquele vidrinho só comprido, em cima de um prego, e depois com uma fita isolante, colocava um alfinete em cima daquela tampinha que ficava pendurada, oscilando em cima do prego. Então a gente tinha que imantar a ponta daquele alfinete no ímã. Então a gente pegava um ímã, esfregava a ponta, só uma ponta do alfinete, bastante, esfregava bastante, colocava, então sempre ela ia buscar o norte. Nós sabemos que existe o norte magnético na Terra, como nosso Deus é maravilhoso, ele deixou um norte magnético na Terra para servir de orientação para os navegantes, para os pilotos. Os avanços tecnológicos nas navegações, nas grandes navegações, na verdade, principalmente aconteceram no século XV e XVI, quando os reis, os imperadores, os monarcas queriam avançar nos caminhos marítimos, efetuar trocas comerciais, descobrir novos mundos, e isso muito contribuiu para o conhecimento na área. Como também já se sabia, os chineses e os árabes usavam instrumentos de navegação. Eu estava lembrando agora há pouco que, segundo Crônicas, capítulo 9, fala do rei Salomão, que tinha uma frota de navios mercantes tripulados. E a cada 3 anos, esses navios regressavam com grande quantidade de ouro, prata, marfim, etc. Né? Então, a navegação é uma coisa antiga, não é de agora. Salomão era 1000 anos antes de Cristo. Mas esses avanços tecnológicos nas grandes navegações, especialmente sabe-se que Portugal desenvolveu bastante a ciência náutica, começou a desenvolver mais a cartografia, o mapa, mapeamento dos continentes e também materiais de apoio foram inventados, como a bússola. Bem, a bússola veio, como se sabe, trazida para o Ocidente pelos árabes. E outros instrumentos que eles criaram para facilitar a navegação, como a criação das grandes caravelas latinas, tinham capacidade de transportar 50 toneladas, né? Mais do que um desses carretas bitrem estão transportando em nossas rodovias. Então, a maior invenção para a navegação, no meu caso, eu penso, foi realmente a bússola, porque com o céu nublado, sem ver as estrelas, sem ver os astros, porque eles se guiavam também pelas estrelas, nós sabemos como isso acontece quando a gente está perdido à noite e olha para o Cruzeiro do Sul e pode fazer uma rota, sem que a gente fique dando voltas no campo ou na floresta e perdidos ali fica, né? Agora, você já aprendeu a fazer a bússola da fé, a usar a bússola da fé? Minha recomendação é que você use a bússola da fé, que está orientada aqui pela passagem bíblica de Salmo 119. Todo o Salmo 119, como falou o irmão Marcolino na nossa devocional domingo na IBD, fala sobre a palavra de Deus, a lei de Deus, os preceitos de Deus, como ela realmente orienta a vida do crente em tudo na vida, em tudo. Então a Bíblia é a bússola que guia a fé cristã. Há um texto interessante de Marcial Salaberry, que eu vou ler só a primeira parte dele, que fala: a fé
a bússola da alma. A fé, com certeza, é a bússola que nos conduz para onde teremos a beleza de, em nossa vida, termos luz. Assim, creio em ti, diz ele. Então, nós devemos seguir a bússola da fé, que guia a fé cristã. Outra busca rápida no Google hoje sobre bússola, sobre fé cristã. Encontrei também de um capelão chamado Jair de Oliveira, falando sobre a importância da Bíblia em 2018, falando sobre o alicerce da fé cristã, que é a Bíblia, composta por 66 livros, como nós sabemos, que é responsável por nos ensinar, nos orientar todos os ensinamentos, especialmente de Cristo. Como é importante a Bíblia para os cristãos. E ele destaca que, mais do que isso, a necessidade vital de praticar os ensinamentos e não vivê-los apenas em quatro paredes, mas agir, viver no dia a dia de forma correta e onde quer que nós estejamos praticando a palavra de Deus. Então, a bússola da fé é a Bíblia. E finalizei semana passada, vai ficar na descrição desse vídeo, os links dos estudos sobre como conhecer a vontade de Deus, no 1, 2 e 3, só foram 3 partes. A palavra de Deus é o principal indicador, a Bíblia é a bússola que há de nos orientar, além daqueles outros indicadores da vontade de Deus. Eu orientei na semana passada como fazer o teste para descobrir a vontade de Deus com aquele projeto de vida, descobrindo a área sentimental ou outra área da vida, fazendo uma questão, fazendo uma pesquisa bíblica, encontrando a resposta na palavra de Deus, orando sobre isso, então chegando à conclusão, não é, do que deve ser feito. Eu também tenho na minha web página uma página que é o que a Bíblia diz para tal ocasião. Foi sugestão do pastor Dr. Ebenezer Soares Ferreira, meu amigo dos tempos de Abibete, em que ele dividiu em 4 partes: textos apropriados para assistência a enfermos, textos apropriados para os que sofrem dores, textos apropriados para os que estão com ansiedades e temores, e textos apropriados para os que perdem entes queridos. Para um tempo de pandemia, está aqui boas orientações. Assim como os Gideões Internacionais, nos Gideões no livrinho azul, eles têm lá no final, para cada situação da vida, onde encontrar uma resposta, uma orientação. É a bússola da fé para a alma. Por exemplo, sobre textos apropriados para assistência a enfermos, nós temos lá a citação de Salmo 46, que diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu falei isso para o meu querido irmão hoje, que está enfermo, a esposa está enferma. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então diz: eu não temerei, o Senhor é o refúgio. Então a Bíblia é um norte, é uma bússola para nos orientar ao norte espiritual, norte onde está o nosso refúgio, que é Deus. Nós temos lá Salmo 27, Mateus capítulo 11, nós temos aí esse 26 que diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nós temos também o Salmo 27, o Salmo 37, o Salmo 91, Isaías capítulo 58, e nós temos Lamentações de Jeremias 3. Olha que orientação maravilhosa para um tempo de enfermidade. A Bíblia traz essa bússola espiritual. A benignidade do Senhor jamais acaba, suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E o último texto para essa parte de apoio para horas de enfermidade, Tiago capítulo 5, 16 e 17. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Que bênção! A bússola da fé, a palavra de Deus.
ela é nosso guia na fé, no amor e na esperança. Esse é o alicerce para a vida cristã, a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não apenas para conhecimento, mas para levar a sério essas palavras de fé, palavras de esperança, palavras de amor. Siga a bússola da fé, a bússola que guia a fé, o amor e a esperança. Siga os indicadores da vontade de Deus, a palavra de Deus, em primeiro lugar, oração, meditação cristã, bom senso, os conselhos sábios, as circunstâncias, os sinais específicos. Lembre-se, vamos um dia fazer uma viagem para a casa do Pai. O céu pode estar escuro, não ter nenhum sinal de luz, nenhuma luz no fim do túnel. Um dia, a hora, o mês, o ano vai chegar, mas nós temos a bússola da fé. Nós temos a bússola da fé. E nós seremos orientados para chegar à casa do Pai Celestial. É a fé que irá nos guiar. Olhando para Jesus, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Vamos seguir a bússola da fé. Vamos ter os olhos na palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ela vai nos guiar até a casa do Pai Celestial. A Bíblia é a bússola. Ela é o alicerce para a nossa vida e para a nossa jornada cristã. Então, por isso, nada de desânimo. Lembre-se, Jesus está com a gente. Vamos em frente. Deus nos abençoe. Amém.